Meu trabalho tem o título de Conservação do Sêmen de Zangões de Abelhas Africanizadas Apis mellifera. Me chamo Lucas, como a professora Débora já tinha apresentado anteriormente, e fui orientado e co-orientado pela professora Débora e pela professora Kátia Gramacho. Quando começamos o projeto desse trabalho, tivemos a seguinte pergunta: por que, qual a necessidade de conservar o sêmen dos zangões dessas abelhas? De modo geral, as abelhas elas são responsáveis pela polinização de cerca de 70% das plantas cultivadas para consumo humano. Ou seja, hoje 100% das amêndoas encontradas no mundo são polinizadas pelas abelhas, 90% das maçãs também são polinizadas pelas abelhas, dentre outros frutos que servem para o consumo humano. E as abelhas elas são cosmopolitas. Hoje elas só não estão presentes na Antártica, o resto dos continentes elas estão presentes. Só para termos uma ideia da importância dessa polinização, no Vale de Maoxiana, China, devido ao declínio desses polinizadores das abelhas, eles encerraram os processos, a polinização encerraram na realidade as abelhas nesse vale, e eles tiveram que contratar seres humanos para fazer o trabalho das abelhas, tendo um custo de $18 por pessoa a diária. Isso para a polinização das maçãs e das peras, trazendo isso a importância desses polinizadores, não só para o meio ambiente, como para a economia. No Brasil, hoje tem cerca de 141 espécies de plantas, tanto para consumo humano, quanto para combustíveis, quanto para produção animal, que dependem diretamente das abelhas. E em específico, para a região que foi realizado esse experimento, que foi no semiárido, precisamente em Mossoró, o melão. O melão depende cerca de 60% a 70% da polinização das abelhas, e já tem estudos que mostram que as abelhas elas conseguem aumentar o tamanho desse fruto. E a maioria desse serviço é feito aqui no Brasil, é feito pela abelha africanizada. A abelha africanizada, Apis mellifera, ela é fruto de um cruzamento de outras subespécies de abelhas, como a Apis mellifera escutelata, que é a abelha africana, e 3 subespécies de abelhas europeias. Ou seja, a nossa abelha aqui do Brasil, a abelha africanizada, ela é um polihíbrido, fruto desses cruzamentos, mas atualmente ela já é um animal localmente adaptado, ou seja, a gente já tem que pensar em formas de conservar essa abelha, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E além desse serviço de polinização, está atrelado também à apicultura. A apicultura ela é a atividade de criação racional de abelhas do gênero Apis, utilizadas para fins tanto comerciais quanto domésticos. E ela é uma atividade que ela atende os critérios técnicos adequados ao tripé da sustentabilidade. O que seria isso? Ela é uma atividade que ela não agride o meio ambiente, ela é uma atividade que gera renda, é uma atividade econômica e de responsabilidade social. E que ela é capaz de utilizar a mão de obra familiar, é rentável e evita o êxodo rural, estabelecendo o homem no campo. Aqui são algumas imagens para ilustrar. E o Nordeste ele tem um destaque enorme, porque ele só fica atrás do Sul em relação à produção brasileira de mel, que é um dos subprodutos dessa atividade. Além da polinização, tem a produção de mel, e o Nordeste está lá em segundo lugar da produção nacional de mel, e tem um destaque ainda maior o estado do Piauí, que é o estado que mais produz no Nordeste. E ela, hoje, de forma direta, segundo o Banco do Nordeste, ela atende cerca de 300 mil pessoas, ou seja, 300 mil pessoas dependem diretamente dessa atividade.
e indiretamente chega a mais de 1 milhão de pessoas envolvidas. A apicultura, além do serviço de polinização, ela gera outras fontes de renda, como a própria comercialização dos enxames, o mel, o pólen, a geleia real, a própolis, a toxina, a cera, e hoje já tem gente comercializando o ar da colmeia para alguns tratamentos. No entanto, vimos que essa atividade é uma atividade bem rentável, que além de trazer esse valor econômico, tem seu valor ambiental na polinização de plantas, não só de interesse humano. Só que nas últimas décadas está acontecendo um declínio desses polinizadores, devido a diversos fatores, como parasitas, substituição dos habitats naturais e áreas agrícolas ou urbanas, as mudanças climáticas, o declínio e extinção de espécies de plantas que servem para ela coletar seu alimento, né, o néctar e o pólen, e poluentes ambientais e agrotóxicos. E o declínio desses polinizadores de naturezas são uma grande ameaça à diversidade genética, porque vai afunilando ainda mais a variabilidade genética na natureza, que acaba ocorrendo outros problemas no decorrer dos anos. David Attenborough, que é um biólogo evolucionista, ele especula que, se continuar do jeito que está, as mudanças climáticas e o uso indiscriminado de agrotóxicos, em 2060 não haverá mais polinizadores na natureza. E atrelado a esses fatores, temos o CCD, que em português é o distúrbio do colapso das colônias. O que quer dizer isso? Quer dizer que as abelhas adultas, elas simplesmente somem da colmeia. A colmeia está lá com cria, com alimento, mas não tem abelhas adultas. Isso está envolvido muitos fatores, pode ser agrotóxico, mudanças climáticas, vários fatores estão envolvendo esse distúrbio. E também a mortandade em massa, a morte massal dessas colônias, que são encontrados várias abelhas adultas mortas na frente das colmeias. Tudo isso é atrelado a diversos fatores que acabam interferindo tanto na atividade quanto nas abelhas, na atividade apícola, né, quanto nas abelhas na natureza. E para a nossa região, onde foi desenvolvido esse estudo do semiárido, o principal fator é o fator climático, pode-se dizer. Porque o semiárido ele é caracterizado por chuvas escassas que acabam dificultando os períodos de floração das flores, né, que servem de alimento para esses indivíduos, para essas abelhas. E outro processo que é o comportamento de saída em massa das abelhas no ninho. Quando o ninho, tem estudos que mostram que quando o ninho chega a 41 graus, as abelhas elas enxameiam. E esse nome se dá enxameação por abandono. E foi aí que também tivemos um start para o desenvolvimento do nosso trabalho, que essa parte de bioclimatologia está toda envolvida dentro da linha de pesquisa da professora Débora. E dada essa importância da abelha, tanto para o meio ambiente quanto para o homem, e as suas dificuldades, né, os fatores que limitam tanto as abelhas na natureza quanto a atividade da apicultura, a atividade apícola, surge o nosso conceito de conservação. Porque a nossa proposta, devido a toda essa importância, é manter a população de abelhas estável no Brasil e no mundo, né? Agora eu falei tanto de conservação, mas o que seria essa conservação? Por definição, é a designação dada aos princípios e técnicas que buscam a utilização racional dos recursos naturais, ou seja, a proteção desses recursos em uma perspectiva de sustentabilidade
que permite seu uso, mas garante sua renovação. Esse é o grande gargalo, a grande diferença entre a conservação e a preservação, porque a preservação ela é mais voltada para o intocável. Só que a nossa maneira de conservar, a gente quer fazer dessa uma utilização racional. E nas abelhas existem diversas maneiras de conservação, como o fornecimento de ácas através da plantação de árvores e flores e locais para essas abelhas nidificarem, o uso correto de pesticidas, porque geralmente o que a gente vê, a legislação, claro que ela sempre procura o uso correto, mas nem sempre acontece dessa forma. O que a gente vê a grande dificuldade em relação ao agrotóxico à abelha é o uso indevido, que é o que mais acontece. E o apicultor manter aquelas colmeias saudáveis, livres de pragas e doenças, para não passar, não transmitir tanto para suas outras colmeias, quanto para as abelhas na natureza. E seguindo essa conservação, temos a conservação genética. Essa conservação genética se resume como o próprio nome já diz, a conservação de características genéticas como células germinativas, como sêmen, como ovócitos, entre outros, que aí despertou o nosso interesse através dessa conservação genética. Por quê? Porque está atrelado à diminuição dos lixões da natureza, está atrelado à linha de pesquisa da professora Débora, que envolve sempre está envolvendo os fatores climáticos, principalmente na nossa região, devido às altas temperaturas e às baixas incidências de chuva. E também está dentro da linha de pesquisa da professora Kátia, porque hoje o foco do nosso grupo de pesquisa é o melhoramento genético de abelhas. Grande parte das pesquisas estão sendo sobre abelhas rainhas. Então, decidimos entrar com esse tema. E também na linha de pesquisa do professor Alexandre Rodrigues, que foi nosso colaborador, que envolve toda a questão da reprodução e das técnicas de conservação. E nosso problema está aqui. Araújo Neto, em 2019, em seu mestrado, ele viu que de setembro, nos meses de novembro, dezembro e outubro, não tem, em janeiro já começa a baixa, né, de zangões. Não tem zangões na natureza. E como a gente está no área de melhoramento genético, que a gente quer sempre estar aumentando o nosso plantel, através de características, da seleção de características do nosso interesse, como é que a gente vai conseguir manter o nosso plantel através da reprodução natural se não tem zangões na natureza? A gente até consegue produzir rainhas em todos os meses, mas zangões tem uma hora que cessa. A colmeia, geralmente ele está atrelado, anda junto com os períodos de floração, né? Aos altos picos de floração. E tem uma hora que no semiárido não tem. Então a gente precisa achar um jeito de ter sêmen para conseguir inseminar essas rainhas e buscar sêmen de boa qualidade. E por isso que a gente foi atrás de ferramentas para conseguir armazenar esse sêmen. Hoje utilizamos duas ferramentas que são comumente usadas tanto em mamíferos quanto no próprio ser humano, que é a refrigeração do sêmen e a criopreservação. E elas têm diferenças. A refrigeração, ela pode ser conservada, o sêmen pode ser conservado em temperaturas acima de zero, detém de menos processos para essa conservação, e o sêmen ele pode ser conservado durante semanas. Tem relatos que mostram que o sêmen de abelhas em 12, 16 e 25 graus ultrapassaram 20 semanas dentro de uma BOD. E a criopreservação, o sêmen ele é conservado a temperaturas abaixo de zero, mais precisamente em menos 196 graus, porém ela detém de mais processos para essa conservação, que a gente vai ver mais à frente,
E o sêmen, ele pode ser conservado por anos. Ou seja, você pode enviar o sêmen para qualquer lugar do mundo, um sêmen criopreservado, que ele pode ser conservado por anos. E a conservação, essa conservação, ela pode ser para âmbitos conservacionistas, no caso, para aumentar a população de abelhas na natureza, de enxames na natureza, ou para uso comercial, através de trabalhos de seleção e melhoramento, no qual o apicultor busca selecionar essas colmeias de acordo com algumas características, como resistência a doenças, produção de mel, geleia real, pólen, cera, própolis, entre outros. E algumas características como a mansidão. E essas ferramentas, ela pode ser passada para a abelha rainha, no caso o sêmen ele pode ser transferido para a abelha rainha através da técnica de inseminação instrumental. Que para uma inseminação ser bem sucedida, ela depende do sêmen de 20 a 25 zangões. E essa abundância de zangões, ela gera uma diversidade genética maior e uma vida útil prolongada à rainha. Por quê? Porque a rainha, vamos dizer assim, a vida comercial da rainha, ela tá envolvida na quantidade de sêmen, de espermatozoides que tem dentro da sua espermateca. Quanto mais espermatozoides ela tiver dentro da espermateca, mais tempo ela é apta a viver comercialmente. No entanto, existem alguns fatores que interferem na conservação do sêmen desses zangões, como a coleta de sêmen. Hoje a literatura ela descreve 3 tipos de coleta de sêmen: a dissecção das vesículas seminais, a indução da ejaculação e a maceração do aparelho reprodutor. A dissecção das vesículas seminais e a maceração do aparelho reprodutor, ela não é tão usada para esses princípios de conservação, porque elas geram muitas células residuais que acabam prejudicando nos processos de armazenamento de sêmen. Atualmente, a técnica mais utilizada é a indução da ejaculação. Outro fator crucial, podemos dizer, são os diluentes. Hoje não existe um diluente comercial para o sêmen de zangões de abelhas. De modo geral, quanto mais de abelhas africanizadas. Essa tabela, não sei se está para o ponteiro do mouse, mas essa tabela maior, que tem diluente 1, diluente 2 até o 6, ela mostra a gama de diluentes que vêm sendo testados a fim de selecionar o melhor para o armazenamento do sêmen dessas abelhas. Almeida e Soares também testaram a água de coco verde como um meio para a conservação desses sêmenes. O diluente ele tem que servir como um meio para nutrir esses espermatozoides quando eles estiverem sendo armazenados. Hoje a substância mais comum que traz os melhores resultados é o tris. E a nossa proposta é buscar, porque quando a gente vai buscar na literatura, existe uma gama de diluentes comerciais que já vem todo prontinho já para conservação do sêmen de mamíferos em geral. E hoje, como a gente não tem nada para abelhas assim comercial, a nossa proposta foi buscar um melhor meio que conseguisse armazenar esse sêmen para, na prosperidade, selecionar os zangões de acordo com as características que a gente deseja, para, na prosperidade, inseminar essas abelhas rainhas. Lembrando que os zangões, eles, como são paternogênicos, eles detêm de 100% das características da rainha mãe, né, da rainha doadora, e passa 50% dessa genética para a sua prole.
Outro fator que pode interferir também na conservação desse sêmen são os crioprotetores. Atualmente, os crioprotetores mais utilizados na conservação do sêmen de abelhas são o DMSO, que é o dimetilsulfóxido, e a gema de ovo de galinha. Por quê? Porque já foram feitos diversos testes com vários crioprotetores, diversos experimentos, e viam que a toxicidade interferia muito no quesito de armazenamento. Então, hoje a literatura recomenda que o DMSO como crioprotetor interno e a gema de ovo de galinha como crioprotetor externo seja mais utilizado. E um dos cruciais fatores, não que os outros não sejam, são os protocolos de refrigeração e criopreservação. Na literatura tem vários protocolos. Por exemplo, Taylor fez uma rampa de criopreservação. Em 40 minutos o sêmen ficava de 25 a 5 graus, teria uma queda de 25 a menos 5 graus, ou a 5 graus. Em 10 minutos, 5 graus. Em 2 minutos, passava de 5 graus para menos 80. E 10 minutos de menos 80 até menos 196 graus. Existem várias rampas de criopreservação. No nosso trabalho, a gente adaptou a de Taylor juntamente com uma que já é usada rotineiramente no laboratório que foi feito as análises. Então, já que vimos essas dificuldades, esses fatores que interferem na conservação do sêmen, o que buscar no zangão, no sêmen do zangão, que possa nos dar uma eficácia durante a inseminação? Hoje a literatura já descreve alguns parâmetros espermáticos, algumas características espermáticas, a fim de selecionar os melhores sêmens para ser utilizado na inseminação instrumental. Esses parâmetros são de motilidade, que está relacionada à mobilidade dos espermatozoides. Não sei se dá para ver, mas aqui nessa primeira imagem tem um videozinho do batimento flagelado dos espermatozoides. A viabilidade, ou seja, se tem alguma injúria naquela membrana daquele espermatozoide que possa diminuir a fertilidade. A morfologia desses espermatozoides e o teste e outro teste de membrana, que é chamado de teste de Chasse osmótico, que aqui abreviamos para ROST, que também é outro teste de membrana, que se os espermatozoides fizerem essa dobra mostra que a membrana dele está íntegra para ser inseminada. E além de outros, como a concentração, claro, porque como eu falei anteriormente, a rainha, a vida comercial, vamos dizer assim, da rainha está envolvida com a quantidade de espermatozoides que tem dentro da sua espermateca e o pH desse sêmen.